Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do sexto ano do ensino fundamental. PET volume 3, atividades da semana de número 3, tá bom? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, escreva os divisores. Lembrando que os divisores são os resultados de uma divisão, tá bom? Por exemplo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o 2 é divisor de 10, mas o 5, que é o resultado, também é divisor de 10. Tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, quando nós falamos de divisores, nós fazemos assim, ó, divisores do 1. O 1 divide por quais números? O 1 só divide por ele mesmo. Então, divisor de 1 é apenas 1. Divisores de 2. Divisores de 2 é o 1 e o 2. Pessoal, vale lembrar que o 1 é divisor de todo número. E o último divisor de todo número é ele mesmo. Então aqui, divisor de 2, o 1 e o 2. Os divisores de 3. 3 divide por 1 e 3 divide por ele mesmo. Divisores de 4. O 1, o 2 e o 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 4 é 1. Divisores de 5. O 5 divide pelo 1 e por ele mesmo, olha. Divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e ele mesmo. Tá bom? Divisores do 7. O 1 e ele mesmo. Divisores do 8. O 1, o 2, o 4 e depois ele mesmo. Vou chamar a atenção de vocês, ó. Toda vez que for um número par, ele sempre vai dividir pelo 2, tá bom? Olha. Divisores de 9. Os divisores de 9 é o 1, o 3 e o 9. Divisores do 10. 1, 2, 5 e 10. Divisores do 11 é o 1 e ele mesmo. O 11 não divide por mais ninguém, tá bom? E os divisores de 13 é o 1 e também ele mesmo. 1 e 13. Na atividade número 2 diz o seguinte, olha, observe os divisores da atividade 1 e responda. Letra A. Quais têm apenas 2 divisores? Então, quais números têm 2 divisores? Ó, esse, 2 divisores, aqui também, 2 divisores, aqui, 2 divisores, o 1 e o 7, aqui também, ó, 2 divisores e aqui também 2 divisores. Então, resposta, quais têm apenas 2 divisores? O 2, depois o 3, o 5, aqui na sequência o 7, o 11 e o 13. Apenas eles têm 2 divisores. E aqui eu quero te chamar a atenção. Toda vez que o número tiver 2 divisores apenas, ou seja, o primeiro divisor é o 1 e o outro divisor é ele mesmo, esses números aqui são chamados de números primos, tá bom? Então, números primos são números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Letra B. Quantos tem mais de 2 divisores? Mais de 2 divisores, ó. Aqui, ó, mais de 2 divisores. Esse tem mais de 2 divisores. Esse tem mais de 2. Aqui também, ó, mais de 2. Mais de 2. Então, escrevendo esses números que têm mais de 2 divisores. O 4. Depois, o 6. Aqui, o 8, aqui em cima o 9 e o 10. E assim como eu falei aqui, ó, números que têm 2 divisores são números primos, números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos, tá bom? Por que é número composto? Porque ele é composto por vários números, tá bom?
Então, tem dois divisores? É primo. Mais de 2 é composto. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Olha o número 1. Ele tem apenas um divisor natural. Então, resposta aqui: apenas um divisor. Ok? Aí, pessoal, quer dizer que o 1 não é primo, porque primo tem dois divisores, e o 1 não é composto, porque composto tem mais de 2. Tranquilos? Vamos para a atividade número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha, o que podemos concluir em relação ao número 1? Pessoal, nós acabamos de falar isso na questão de número 2, né? Podemos concluir que 1 não é primo, pois números primos possuem dois divisores. Quais são os divisores do número primo? É o 1 e ele mesmo. E nem composto, pois os compostos têm mais de dois divisores. Então o número 1 não é primo, porque o número primo tem que ter dois divisores, e também não é composto, ok? Atividade número 4. Existe número par e primo ao mesmo tempo? Se sim, qual é esse número? Sim, existe. Ok? Então a resposta para a primeira pergunta é existe. Agora, qual que é o único número par que é primo? Nós vimos lá na atividade de número 1, quando nós fizemos os divisores. E na atividade número 2, nós vimos os que tinham dois divisores. E o único par ali que nós escrevemos que tinham dois divisores é qual? É o 2. Então, o único par primo é o 2, tá bom? A partir daí, todos os pares são compostos. O único par primo é o 2. 5. Todo número ímpar é primo? Justifique dando 3 exemplos. Aí você vai falar assim, professor, se o único par primo é o 2, quer dizer que todos os outros primos são ímpares? Os outros primos são ímpares, mas isso não quer dizer que todo ímpar é primo. Então aqui, olha, todo número ímpar é primo? A resposta é não. E eu vou dar 3 exemplos. Na atividade número 1 nós vimos, né? Quais são os divisores de 9? 9 é ímpar. Divisores de 9 é 1, 3 e 9. Quais são os divisores? Vou pegar aqui outro primo de 15. Outro ímpar, perdão. Divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Observa que ele é ímpar, mas não é primo. Divisores de 25, vou pegar o 25 agora, olha. É 1, o próprio 5 e o 25. Observa que eu tenho aqui 3 números ímpares que não são primos, porque primos tem que ter dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo, tá bom? Então, todo número primo, com exceção do 2, é ímpar, mas nem todo ímpar é primo. Atividade número 6. Podemos dizer se o número é divisível por 2, olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Sim, podemos. E ele deu alguns números, né? O 10, o 12, o 14, 16, 18 e 20. Observa que se eu olhar só para a casa das unidades, ó, 0, 2, 4, 6, 8, aqui é 0 de novo. E se eu continuar vai ser o 2, 4, 6 e 8. Então sim, eu posso olhar só para a casa das unidades para saber se o número divide por 2. Por quê? Pois números que dividem por 2 terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, eles são chamados de números pares. Tá bom? Então todo número par divide por 2. E para eu saber se é par, eu olho a casa das unidades. Tá bom? Vamos para a questão de número 7. Vamos lá. Atividade número 7 diz o seguinte, olha. Esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade para outros números? O que nós acabamos de fazer na questão de número 6, pessoal? Nós pegamos um número, por exemplo, 28. Ele divide por 2? Eu olhei a casa das unidades. Se a casa das unidades for par, divide por 2. E na 7 quer saber o seguinte, eu posso olhar a casa das unidades para saber se ele divide por outros números? A resposta é sim. Eu posso olhar a casa das unidades para saber se ele divide por outros números. Não por todos, mas por outros. Então a resposta é sim. Número 8.
Para o 5, eu sei que é válido. Então, ou seja, eu posso olhar a casa das unidades para saber se por 5 ele divide. Eu sei que isso é válido. Agora, estabeleça um critério. Qual que é o critério para eu olhar a casa das unidades para eu saber se um número divide por 5? O critério é o seguinte: tem que terminar, terminar em 0 ou 5. Então, quando eu pego um número, por exemplo, 35, termina em 5, a casa das unidades. Então, ele divide por 5. Se eu pegar 1250, a casa das unidades é 0, ele termina em 0. Então, ele divide por 5. Então, meninos, eu posso olhar a casa das unidades para falar se divide por 5. E qual que é o critério? Tem que terminar em 0 ou 5. Tá bom? Vamos para a questão de número 9. Vamos lá. Questão de número 9. Acompanha comigo na leitura. Olha, eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar o 3 mais o 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que eu posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Resposta: sim. O critério de divisibilidade por 3, eu não olho a casa das unidades. A gente soma os algarismos. Então, quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, o número em questão também é um múltiplo de 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Exemplo, 57. 5 mais 7, peguei os algarismos. 5 mais 7 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Aí você fala assim, professor, mas e se eu ficar na dúvida? Você pega o 12 e soma de novo, 1 mais 2 dá 3. Observa que 3 é múltiplo de 3. Se 3 é múltiplo de 3, o 12 é múltiplo de 3 e o 57 é múltiplo de 3. 99, vamos somar os algarismos. 9 mais 9 é 18. 18 divide por 3? Divide. Mas se você ficar na dúvida, soma de novo. 1 mais 9, 1 mais 8 dá 9. 9 é múltiplo de 3, 18 é múltiplo de 3, 99 é múltiplo de 3. Se você pegar um número qualquer, vou pegar aqui, 16 é múltiplo de 3? Não. Vamos somar os algarismos. 1 mais 6 dá 7. 7 não divide por 3. Se o 7 não divide, o 16 também não. Tá bom? Então, para o 3, a gente soma os algarismos e o resultado tem que ser um múltiplo de 3, um número que divida por 3. Tá bom? Vamos à questão de número 10. Vamos lá. Questão número 10 diz o seguinte: você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se o número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxograma. Dá uma olhadinha, pessoal. Esse fluxograma aqui que o PET trouxe para nós. Esse fluxograma é um passo a passo para saber se esse número é divisível por 3. Antes ele colocou, né? Etapa 1, somar os algarismos do número. Depois, ver se a soma está entre 0 e 9. Depois, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. 4. Se a resposta do resultado for 3, 6 e 9, o número é múltiplo de 3. Se o resultado for outro, o número não é múltiplo de 3. Então aqui, olha, ele criou um fluxograma para nos ajudar a entender se é múltiplo ou não de 3, tá bom? Aí ele está querendo saber o seguinte: você consegue criar isso por 2 e por 5? Então vamos lá. Primeiro eu criei o passo a passo, múltiplo de 2. Primeiro, escolha um número. Segundo, olhe a casa das unidades. Lembrando que múltiplo de 2 a gente olha a casa das unidades. Terceiro, a casa das unidades é um número par?
4. Se a resposta for sim, o número é múltiplo de 2. E aqui eu fiz um pequeno fluxograma. Ó. 1, escolher o número. 2, olhar a casa das unidades. 3, se perguntar, a casa das unidades é par? Se a resposta for sim, o número é múltiplo de 3. Múltiplo de 2. Se a resposta for não, escolha outro número. Então, ó, 1, 2, 3, 4 etapas. 1, 2, 3, 4 etapas. Um pequeno fluxograma. De repente você consegue até ser mais criativo e criar outro, tá bom? Múltiplo de 5. Ó, o passo a passo. Escolha um número muito parecido com o múltiplo de 2. Olhe a casa das unidades. A casa das unidades é 0 ou 5? Se a resposta for sim, ele é múltiplo de 5. E o meu pequeno fluxograma, ó. Pessoal, fluxograma usa figuras geométricas planas. Pode ser quadrado, retângulo, triângulo, círculo, tá bom? Então aqui eu usei um pequeno círculo. 1, escolho o número. O 2, olhar a casa das unidades. O 3, ó, a casa das unidades é 0 ou 5. Se a resposta for não, escolha outro número, porque ele não é múltiplo de 5. Se a resposta for sim, portanto, o número é múltiplo de 5. Um pequeno fluxograma. Vamos à atividade de número 11. Vamos lá. Atividade número 11 diz o seguinte, olha, construa um fluxograma capaz de concluir se um número é múltiplo de 6. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, olha, o 6. O que é o 6? O 6 é 2 vezes 3. Então, nós temos que ficar atento a isso. Por quê? Porque se o 6 é 2 vezes 3, quer dizer que o número vai ser múltiplo de 6 se ele for ao mesmo tempo múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, o critério de divisibilidade do 6 é esse. Para ser múltiplo de 6, tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, tá bom? E aí, vamos criar aqui um passo a passo e depois nós vamos falar do fluxograma, que foi o que pediu para fazer. Primeiro, escolha um número. Ele é par? Se sim, some os algarismos. Por que eu estou perguntando se ele é par? Porque para ser múltiplo de 6, tem que ser múltiplo de 2 e de 3. E para ser múltiplo de 2, tem que ser par. Então, ele é par? Se a resposta for sim, some os algarismos. Por que eu vou somar os algarismos? Porque para eu saber se é múltiplo de 3, o que nós fizemos nas questões anteriores? Nós somamos os algarismos, tá bom? Some os algarismos. A soma é múltiplo de 3? Se sim, esse número é múltiplo de 6. Observa que ele foi par, a soma é múltiplo de 3, então ele é múltiplo de 6. E agora nós vamos no fluxograma, hein? Primeiro, passo 1, aqui ó. Escolha um número, que é o primeiro passo. Escolheu, vou para o segundo passo, ó. Ele é par? Se a resposta for não, escolha outro, porque tem que ser par para ser múltiplo de 6. Se a resposta for sim, eu vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Some os algarismos. Somei os algarismos. Cheguei aqui. No próximo passo. A soma é múltiplo de 3? Se a resposta for não, escolha outro. Se a resposta for sim, eu vou para o próximo passo, ó. Ele é múltiplo de 6, ok? Então, resumidamente é isso. Múltiplo de 6 são números que ao mesmo tempo são múltiplos de 2 e de 3. Vou te dar um exemplo, ó. Exemplo aqui. O 36, ele é par. Dá uma olhadinha, ele é par. Então ele divide por 2. E se eu fizer 3 mais 6, dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então o 36 também é. Então o 36 é múltiplo de 2. O 36 é múltiplo de 3. Portanto, ele é múltiplo de 6. Ok? Agora eu vou pegar um que é par, mas não é múltiplo de 3. Automaticamente não é múltiplo de 6. Por exemplo, o 8. O 8 é múltiplo de 2. Mas o 8 não é múltiplo de 3. Logo, ele não vai ser múltiplo de 6. Ok? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal.
No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!